Galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para esta sexta-feira, dia 4 de setembro aí, galerinha. Separei aqui 24 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixa aquele like, firmeza, galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir primeiro o palpite de hoje. Liga Alemã, Hertha versus Düsseldorf. A equipe do Hertha aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe do Düsseldorf aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 4 vitórias do Düsseldorf. Partida que podemos cravar: vitória do Düsseldorf com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Brasileirão Série B, Figueirense versus Oeste. A equipe do Figueirense aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. A equipe do Oeste aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória para cada lado e 3 empates. Partida que podemos cravar: vitória da equipe do Oeste com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. São Bento versus Bragantino. A equipe do São Bento aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Bragantino aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do São Bento, 1 do Bragantino e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Bragantino. O jogo acima de 1,5 gols. Espanha, La Liga, Betis versus Eibar. A equipe do Betis aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Eibar aí vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória da equipe do Betis com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. França, Liga 1, Amiens versus Marseille. A equipe do Amiens FC aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Marseille vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Marseille. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Marseille. O jogo de ambas as equipes marcam. Itália, Série A, Brescia versus Sassuolo. A equipe do Brescia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Sassuolo vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória para cada lado e 3 empates. Partida que podemos cravar: vitória do Brescia com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Argentina, Superliga, Newell's Boys versus Benfield. A equipe do Newell's Boys aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Benfield vem de 2 empates, 1 vitória, 2 derrotas no tempo regulamentar e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias do Benfield. Partida que podemos cravar: vitória do Newell's Boys com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Atlético Tucumã versus Talleres de Córdoba. A equipe do Atlético Tucumã aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória no tempo regulamentar, 1 vitória nas penalidades e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Talleres de Córdoba vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Talleres de Córdoba e 1 vitória do Atlético Tucumã. Partida que podemos cravar: vitória do Talleres de Córdoba com empate. O jogo acima de 1,5 gols. França, segunda divisão aí, Liga 2, Lorient versus AC Ajaccio. A equipe do Lorient aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe do AC Ajax vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Lorient, 1 empate e 1 vitória do AC Ajax. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Lorient. O jogo acima de 1,5 gols. Nancy versus Niort. A equipe do Nancy aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates. A equipe do Niort vem de 3 empates, 1 derrota, 1 vitória e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória do Niort e 4 empates. Partida que podemos cravar: vitória do Nancy com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Paris FC versus Troyes. A equipe do Paris FC aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória nas penalidades, 4 jogos sem vencer. A equipe do Troyes aí vem de 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Paris, 2 empates e 1 vitória do Troyes. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Troyes. O jogo acima de 1,5 gols.
Sox versus Clemente. A equipe do Sox aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Clemente aí vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória e 1 derrota nas finalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória do Sox com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Valenciennes versus Grenoble. A equipe do Valenciennes aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Grenoble vem de 3 empates, 2 vitórias e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória do Grenoble, 1 empate e 3 vitórias do Valenciennes. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Valenciennes. O jogo acima de 1,5 gols. França Nacional aí, terceira divisão, Dunkerque versus Laval. A equipe do Dunkerque aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Laval vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 4 confrontos, 2 vitórias do Laval, 1 do Dunkerque e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória do Dunkerque com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Bong Perones versus Créteil. A equipe do Borg Perones aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Créteil aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 4 confrontos, 1 empate, 1 vitória do Perones e 2 vitórias do Créteil. Partida que podemos cravar: vitória do Créteil com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Com uma possível zebra aí a vitória do Créteil. Pau versus Villefranche. A equipe do Pau aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Villefranche aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 2 jogos sem vencer. Nos últimos 2 confrontos, 1 empate e 1 vitória com empate do Pau. O jogo acima de 1,5 gols. Red Star versus Avranches. A equipe do Red Star aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe do Avranches vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 4 confrontos, 1 empate e 3 vitórias do Red Star. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Avranches como possível zebra. O jogo de ambas as equipes marcam. Holanda aí, Eredivisie, Cambuur versus Excelsior. A equipe do Cambuur é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias seguidas. A equipe do Excelsior aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória do Excelsior, 2 empates e 2 vitórias do Cambuur. Partida que podemos cravar: vitória do Cambuur com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Dordrecht versus Jong. A equipe do Dordrecht é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe do Jong vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Dordrecht e 2 vitórias do Jong. Partida que podemos cravar: vitória do Jong com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Graafschap versus Almere. A equipe do Graafschap aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates. A equipe do Almere aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Graafschap e 1 vitória do Almere e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória do Graafschap com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Jong Ajax versus Eindhoven. A equipe do Jong Ajax aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Eindhoven vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Ajax, 1 vitória do Eindhoven e 2 empates. Partida que podemos cravar: vitória do Ajax. O jogo acima de 2,5 gols. Irlanda, divisão Premier, Dundalk versus Derry City. A equipe do Dundalk aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Derry City vem de 4 empates, 1 vitória no tempo regulamentar e 2 derrotas nas finalidades. Nos últimos 5 confrontos, 4 empates e 1 vitória do Dundalk. Partida que podemos cravar: vitória do Dundalk. O jogo de ambas as equipes marcam. Paraguai, primeira divisão, encerramento, Guarani versus Libertad. A equipe do Guarani aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos
Vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Libertad aí vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias do Libertad, 2 empates e 1 vitória do Guarani. Partida que podemos cravar vitória do Guarani com empate. O jogo de ambas equipes marca. Peru aí, Liga 1, encerramento, Rui Caio versus São Martin. A equipe do Rui Caio aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do São Martin vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 empates e 2 derrotas nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias do São Martin, 2 empates e 1 vitória do Rui Caio. Partida que podemos cravar vitória do Rui Caio com empate, o jogo acima de 1 gol e meio. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta sexta-feira. Lembrando que estarei deixando todos os links necessários aí na nossa descrição do nosso vídeo, galerinha. Link no nosso Instagram, link no nosso grupo do WhatsApp. E também, galerinha, falando um pouco da nossa assessoria. Vocês que estiverem interessados aí, falem no perfil aí por esse número que está aparecendo aí ao lado da tela, sobre a nossa consultoria ou assessoria, ou até mesmo grupo VIP, se você preferir, galerinha. Quer lucrar? Vem e participa. Falou? Até o próximo vídeo e valeu!